Hoje nós vamos falar então dos gêneros em alemão, que são os famosos der, die e o das, que acabam sendo realmente a grande dor de cabeça de todo aluno, que é realmente saber quando que uma palavra, como é que ele sabe se a palavra é masculina, feminina ou neutra. Aqui vocês têm essa lista, então, para ajudar vocês a ter uma melhor noção de como funciona, mas eu não aconselharia que vocês realmente tentassem decorar, porque vocês vão perceber que existem muitas regras aqui, que são as terminações mais comuns, que são de 80%, de 70%, e são muitas regras. Então, minha dica seria, quando vocês aprenderem uma nova palavra, nunca aprendam, por exemplo, que Arzt é só Arzt. Sempre aprendam junto, que é der Arzt. Ou Bia, nunca aprendam que é somente Bia, é das Bia. Ok? Vocês vão perceber também que nos flashcards, ele sempre vai cobrar o gênero de vocês, e se vocês errarem o gênero, ele considera a palavra como errada. Outra coisa que eu aconselharia para tentar auxiliar o aprendizado realmente do gênero em alemão seria que vocês usassem e abusassem das cores. Porque eu tenho vários exemplos de alunos que, quando eles estão estudando, eles usam muito as cores, e aí, na hora da aula, você vai perguntar, Wein, é masculino, feminino ou neutro? E eles lembram, Wein é azul. Se é azul, então é der. Ok? Então, tentem achar formas alternativas realmente para tentar aprender, memorizar os artigos, porque tanto para a prova quanto para o alemão em si é super importante, porque, como vocês sabem, tudo em alemão declina. Né? Então, não só o substantivo vai declinar, mas os adjetivos também declinam. E se você não souber, obviamente, se a palavra é der e das, isso causa um problema, né? Por exemplo, na prova você tem que, sei lá, completar um adjetivo. Como é que você vai saber se a terminação é um EN, se é um ER, se você não sabe se a palavra é der e das? Mas vamos lá, então, a essa lista aqui, okay? Para vocês terem uma noção de que regras mais ou menos existem. Algumas delas são de 100%, então até vale a pena focar nelas. Mas, como eu falei, eu realmente não recomendo ficar maluco tentando decorar. Mas vamos lá, então, as regras, algumas regras pro der. Obviamente, todas as palavras, todos os substantivos que indiquem pessoas do sexo masculino, como médico, der Sohn, que é o filho, e der Vater, vão ser masculinas, vão ser der. De maneira geral, todas as bebidas alcoólicas também são masculinas, com a grande exceção da cerveja, que fica das Bier. As marcas de carro também vão ser masculinas, BMW, Honda, mas uma das palavras para carro, que é das Auto, é neutra. Lembrando que Wagen é der Wagen, então ele segue essa regra aqui. Os períodos de tempo, quando for falar de tempo de maneira geral, tanto os períodos quanto o tempo da meteorologia são masculinos também, via de regra, com exceções. Ok? Então, der Tag, der Monat, mais die Woche, das Jahr, die Nacht. E aqui, der Regen, der Schnee, mais das Gewitter e die Sonne. Os pontos cardeais, esses sim, sempre masculinos, assim como as palavras terminadas em ling e ismos. Agora, nós chegamos num grande ponto que tem muitas palavras com essa terminação, que é a terminação ER, mas que também existem muitas exceções, como, por exemplo, das Fenster, das Messer, die Leiter, certo? Indo, então, para algumas regras do das. Vocês vão perceber que, como das, existem bem menos exceções à regra, ok? Mas, mesmo assim, é interessante dar uma olhadinha aqui e tentar realmente usar, talvez, cores ou tentar usar outras formas para tentar memorizar isso melhor. Os diminutivos, de maneira geral, tanto terminados em hen quanto line, são neutros sempre. Ok? Palavras terminadas em O, de maneira geral, mas, por exemplo, a disco, ela é di, mas muito porque ela é, na verdade, uma abkürzung da palavra discotheque. E discotheque seria di, então, quando eles diminuíram a palavra, eles mantiveram o artigo original. Palavras que iniciam com GE, como Gemüse, Gesicht, mais exceções, Gesundheit, Gebühr. E essa aqui é outra regra de 100%, são substantivos formados de verbos no infinitivo. Então, por exemplo, lesen é um verbo, que é ler,
Mas aqui eles criaram a leitura, que é das lesen. Schreiben, escrever. Das Schreiben seria o ato de escrever. Essen, comer. Das Essen, a comida. Seguindo, então, aqui para as palavras femininas. Como na regra lá de cima, obviamente, os substantivos que indiquem pessoas do sexo feminino, como mãe e filha, vão ser femininas. As palavras que acabem em eit e também 100% femininas. Krankheit, Ausbildung. Palavras também que acabam em ion, in. O in, de maneira geral, ele já indica o feminino. Então, por exemplo, você tem o Lehrer, que é o masculino, der Lehrer, mas você tem die Lehrerin. Der Freund, mais die Freundin. Der Brasilianer, die Brasilianerin. O IN, então, ele geralmente vai ser o nosso A, talvez, do português, quando você tem profissões, nacionalidades e nomes de palavras que você tem os dois gêneros, o masculino e o feminino. Outra terminação também feminina é Schaft, Mannschaft, Freundschaft. As marcas de motocicleta, de Yamada, de Harley Davidson. Mas, porém, entretanto, todavia, você tem a palavra moto, que é das Motorrad. Ok? A Motorrad é neutra. Então, assim como a regra do carro, que a gente tinha exceção, aqui com a moto a mesma coisa. E a grande regra aqui de 80%, como o ER do masculino, aqui são as palavras que acabam em E, que geralmente vão ser femininas, mas aqui há várias exceções que são super, super usuais, como der Name, der Buchstabe, das Auge, Ende, Junge, Hase. Eu espero que tenha ajudado vocês, então. Até a próxima e tschüss!